Boa noite. Deixa eu ver se eu acho um salmo para ler. Deuses, energia, geografia. Deixa eu ler um trecinho da geografia. Aqui. Uma olhada aqui, tem de importante. Compreender um texto, pilares do Islã. Pilares do Islã. Entre essas comunidades variadas, vivendo num vasto círculo de terras que se estendiam do Atlântico ao Golfo Pérsico, separadas por desertos sujeitos à dinastia, que subiam e caíam e competiam umas com as outras pelo controle de recursos limitados. Havia, apesar disso, um laço comum. A princípio, o grupo dominante, e mais tarde a maioria de seus membros era muçulmano, vivendo sob a autoridade da palavra de Deus. O Corão, revelada ao profeta Maomé em língua árabe. Os que aceitavam o Islã formavam uma comunidade. Sopa árabe, uma delícia, um sabor delicioso, sopa árabe, adorei. Sois a melhor uma produzida para a humanidade, acolhendo o bem, rejeitando o que é desaprovado, acreditando em Deus. Energia. Austrália. Água, oceanos e rios. Essas palavras de Corão expressam uma coisa importante sobre os adeptos do Islã, esforçando-se por entender e obedecer os mandamentos de Deus. Homens e mulheres criaram um relacionamento correto com Ele, mas também uns com os outros, como disse o profeta em sua peregrinação a Deus: sabei que todo muçulmano é irmão de um muçulmano e que os muçulmanos são irmãos. Certos atos ou rituais desempenhavam um papel especial na manutenção do senso de filiação a uma comunidade. Esses atos ou rituais eram comumente conhecidos como os pilares do Islã. O primeiro deles era o sanhado, o testemunho de que só há um Deus, e Maomé é seu profeta. Dar esse testemunho era o ato formal pelo qual uma pessoa se tornava muçulmana, e era repetido diariamente nas preces rituais. Tá gravando? Pensei que tinha desligado. Deixa eu ver. Rituais continha, em essência, os artigos de fé pelos quais
os muçulmanos se distinguiam dos descrentes e dos politeístas, e também dos judeus e dos cristãos, que se incluíam na mesma tradição de monoteísmo, que só há um Deus, que ele revelou sua vontade à humanidade através de uma linha de profetas. E que Maomé é profeta, em que a linha culmina e termina o selo dos profetas. Uma afirmação ritual desse credo básico devia ser feito diariamente na prece ritual. Salet, o segundo dos pilares, o princípio de Salet, era praticada 2 vezes por dia, mas depois veio a aceitar-se que devia ter lugar 5 vezes por dia, ao amanhecer, ao meio-dia e no meio da tarde, após o crepúsculo e na primeira parte da noite. As horas prece eram anunciadas por uma convocação pública feita por um muezim de um lugar elevado, em geral de uma torre ou minarete, junto a uma mesquita. A prece tinha forma fixa após uma ablução ritual. O fiel executava uma série de movimentos de corpo, curava-se, ajoelhava-se, prostrava-se no chão e dizia várias preces imutáveis, proclamando a grandeza de Deus e baixeza do homem em sua presença. Depois de ditas essas preces, podia também haver súplicas ou pedidos individuais. Amém. Essas preces podiam ser ditas em qualquer parte, a não ser algumas ditas como impuras, mas julgava-se um ato digno de louvor e rezar em público com os outros no oratório ou mesquita. Um terceiro pilar era, em certo sentido, uma extensão de ato do culto, era o zakat, as doações tiradas da própria renda para certos fins específicos, para os pobres, os necessitados, o socorro aos endividados e libertação de escravos, o bem-estar dos viajantes. Dar o zakat era visto como uma obrigação para aqueles cuja renda ultrapassava uma certa quantia. Amém. Matemática e química é o que mantém o mundo em ordem. Engenharia e prefeituras de todo o planeta. Uma boa noite. Maria de Fátima Almeida, muito obrigada. Estou aguardando minha escritura e meu salarinho, hein? Ouvidoria Banco e Ouvidoria Saúde, Ouvidoria Educação. E ouvidoria habitacional. Eu preciso ter a minha escritura. Amém. Muito obrigada. Uma boa noite a todo o planeta. Até mais.